boa noite, certo, Renezão? Certo. Antes de começar a falar sobre o assunto, olha só, vocês que estão sempre, que acompanham lives, essas coisas, quando eu faço, eu tô sempre com um caderninho, agora eu tenho papéis impressos. O negócio tá ficando profissional, entendeu? Live na casa da Bia. Na casa da Bia. Aqui estamos na minha casa, estamos na sala da minha casa e antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, que eu quis trazer, essa semana toda, durante todas essas semanas, vamos ter live de segunda a sexta-feira, às 9 horas da noite. E tem uma surpresa super bacana na quarta-feira, que vocês me pedem muito, há muito tempo, vocês não podem perder. Aliás, vocês não podem perder nenhum dia de live essa semana, que tá muito bacana. A gente trouxe um conteúdo super bacana para quem é iniciante, para quem tem dúvidas com relação a vendas, por onde eu começo, não sei, estou perdida, quero entrar no mundo da costura criativa, mas estou mais perdida que cega em tiroteio. Então a gente vai falar tudo que você precisa saber. Olha só, o tema de hoje a gente vai falar sobre como é possível a gente aprender costura criativa do zero, tá? E sim, é possível. Sim, é possível. Eu tô aqui hoje para falar para você, mesmo que você nunca tenha passado uma linha na agulha, sim, é possível aprender costura criativa do zero. E vou contar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Se você caiu aqui e não me conhece, eu sou Dona Bia Lira. E junto com o Renê, que está aqui atrás das câmeras, vira e mexe ele aparece. A gente está à frente da Casa Criativa tem 3 anos, vamos fazer 3 anos agora em fevereiro, acho que é começo de março. Será? Acho que é março. Acho que é 12 de março, se não me engano. E a minha família tá na área do artesanato há mais de 20 anos. Resumindo, antes da gente ter a Casa Criativa, meus pais já tiveram uma loja que era voltada para o artesanato também, então estou nesse meio há muitos anos, tá? Mas hoje eu não tô aqui para falar de mim, né? Porque, aliás, se você não conhece a história completa da Casa Criativa, tem um vídeo no nosso canal do YouTube que conta toda a nossa história. É um vídeo super bacana. E sugiro você que vá assistir qualquer hora. Pega um tempinho e vai lá assistir. Mas eu tô aqui para falar sobre a costura criativa e falar como é possível, sim, a gente aprender a costura criativa do zero, de uma maneira fácil, de uma maneira simples e descomplicada, sabe? Sem muitas truques, sabe? Costura criativa é simples, né? E a gente precisa aprender que a costura criativa ela consegue chegar para todo mundo, sabe? Então, na verdade, com poucas horas de prática, de treino, você vai conseguir sim produzir a sua própria peça, tá? Agora, tem uma coisa super importante quando a gente fala sobre costura criativa, principalmente quando a gente está começando. Sempre quando eu tô conversando com... para quem não sabe, antes de pandemia, essas coisas todas, eu dava aula de costura criativa lá na loja, fisicamente, né? E sempre que vinha alguém procurando por aulas, e isso também a gente já tinha a parte do online, né? Mas tinha sempre o pessoal já chega com a dúvida tipo, meu Deus, quantos reais eu vou ter que investir? E eu tô aqui hoje para te dizer, principalmente se você tá querendo começar na costura criativa e fica com receio com relação a isso, eu tô aqui hoje para te dizer que você não precisa de muito, tá? A gente precisa, dentro da costura criativa, basicamente de 4 coisas. A gente precisa de uma máquina de costura, linha, tecido e tesoura. Só. Eu te garanto que com esses 4 itens aqui, você já é capaz de produzir a sua própria peça, tá? Então, o grande receio quando a gente fala sobre começar
um curso novo, aprender algo novo, sempre vem aquela dúvida de, meu Deus, quanto que eu vou gastar? Quando na verdade a gente precisa só de 4 coisas para começar na costura criativa. A costura ela é para pessoas que são determinadas e pessoas que realmente correm atrás daquilo que querem. A costura, assim como qualquer outra atividade, desenho, pintura, escultura ou qualquer coisa da área, ou qualquer coisa nova que você vai aprender, é treino, é prática. Quanto mais você pratica, mais você vai chegar à perfeição. E por que eu falo que é para pessoas determinadas e que correm atrás daquilo que quer? Porque se você não está disposta a praticar, né, como é que você vai conseguir alcançar um objetivo de repente, conseguir produzir a sua própria peça, né? Então, se você acha que talvez, Bia, eu não sou tão determinada assim, eu não tenho muito foco, talvez a costura não seja para você, mas aí a gente entra na questão de tudo que a gente vai fazer precisa de... Ninguém nasce sabendo nada. Eu não nasci sabendo, o Renê não nasceu sabendo. E outras, muitas artesãs que você acompanha por aí, ninguém nasceu sabendo. Todo mundo ralou para poder chegar no que faz, no que produz hoje, né? E o mesmo vai servir para você. Eu não nasci sabendo, gente. Eu ralei muito para poder chegar no nível de costura que tenho hoje. Então, por isso que costumo dizer que costura criativa é para as determinadas. Quando eu falo sobre costura criativa, sobre ensinar e sobre as pessoas aprenderem costura criativa, eu gosto sempre de contar 2 histórias que são as mais próximas a mim, né? E são histórias de 2 alunas, então são pessoas que eu conheço, que são próximas a mim e que eu posso contar a história aqui sem problema nenhum. A primeira delas é a Dona Estela. A Estela, a gente estudou junto no colégio, nós somos amigas há muitos anos. A Estela mexia com outras coisas, nada a ver com costura, gente. E aí, ela estava contando pra mim que a mãe dela tinha uma máquina de costura. Nessa época eu já dava aula lá na loja, tá? Já tinha começado a dar aula lá na loja. E ela falou pra mim que a mãe dela tinha uma máquina de costura, que ela tinha muita vontade de aprender, mas é que ela não sabia, será que ia dar certo, será que ia ficar bom, enfim. E aí ela marcou e foi lá fazer uma aula comigo. Inclusive no dia ela levou a máquina da mãe para poder aprender a mexer já na máquina da mãe, né? Porque muitas vezes a gente chega numa aula de costura e vai começar a aprender a mexer na máquina numa outra máquina que não é a sua. E algumas pessoas têm dificuldade depois de poder conseguir mexer na sua própria máquina. Mas enfim, não é um empecilho. Mesmo porque, vou te dizer uma coisa, máquina de costura, todas elas, aquele passo a passo todo de como a máquina funciona, todas elas são iguais. Independente da sua máquina ser antiga, da sua máquina ser nova, industrial, doméstica, aquele passo a passo de linha é tudo a mesma coisa, tá? Fique ligada nisso. E aí Estela veio e fez a aula. E hoje, Estela tem marca própria, Senhor Paninho. A Estela vende, o nicho dela, né, são peças de cozinha. O foco é pano de prato, mas ela também faz cestos de pães, faz luva, faz jogo americano, itens de cozinha. E esse é o nicho da Estela. Ela tem a marca própria, como eu falei para vocês, e hoje a renda dela vem disso, né? Quando a gente se reencontrou, ela vendia temperos naturais, umas coisas assim, e ela também tinha um brechó junto com uma amiga. E aí largou tudo isso e hoje tá só com a costura criativa e a renda dela vem disso. A Estela mexia com outras coisas, nada a ver com costura, gente.
E aí, ela estava contando para mim que a mãe dela tinha uma máquina de costura. Nessa época eu já dava aula lá na loja, tá? Já tinha começado a dar aula lá na loja. E ela falou para mim que a mãe dela tinha uma máquina de costura, que ela tinha muita vontade de aprender, mas é que ela não sabia, será que ia dar certo, será que ia ficar bom, enfim. E aí ela marcou e foi lá fazer uma aula comigo. Inclusive no dia ela levou a máquina da mãe para poder aprender a mexer já na máquina da mãe, né? Porque muitas vezes a gente chega numa aula de costura e aprende e vai começar a aprender a mexer na máquina numa outra máquina que não é a sua. E algumas pessoas têm dificuldade depois de poder conseguir mexer na sua própria máquina. Mas enfim, não é um empecilho. Mesmo porque, vou te dizer uma coisa, máquina de costura, todas elas, aquele passo a passo todo de como a máquina funciona, todas elas são iguais. Independente da sua máquina ser antiga, da sua máquina ser nova, industrial, doméstica, aquele passo a passo de linha é tudo a mesma coisa, tá? Fique ligada nisso. E aí Estela veio e fez a aula. E hoje, Estela tem marca própria, Senhor Paninho. A Estela vende, o nicho dela, né, são peças de cozinha. O foco é pano de prato, mas ela também faz cestos de pães, faz luva, faz jogo americano, itens de cozinha. E esse é o nicho da Estela. Ela tem a marca própria, como eu falei para vocês, e hoje a renda dela vem disso, né? Quando a gente se reencontrou, ela vendia temperos naturais, umas coisas assim, e ela também tinha um brechó junto com uma amiga. E aí largou tudo isso e hoje tá só com a costura criativa e a renda dela vem disso. Gosto muito dessa história porque a Estela é uma pessoa próxima a mim e eu consigo ver tanto nas peças quanto que ela produz, quanto dentro das próprias mídias sociais, né, Instagram, a maneira como ela divulga, a evolução que tá tendo ao longo dos anos. Então, gosto muito de contar essa história. Mas a Estela foi a minha aluna presencial. Aí você vai falar pra mim, ai Bia, mas ninguém aprende online. Eu vou te dizer que sim. E aí eu vou te contar a segunda história. A segunda história que eu vou te contar é da Marcinha. A Marcinha me conheceu através do clube da Bia. Marcinha também não tinha experiência com costura. Começou a costurar. A Marcinha também tem a própria marca. Marcinha é do nicho de mesa posta, tá? E assim como a Estela, também vende para o Brasil inteiro. E a Marcinha fez da costura, fez da mesa posta sua renda extra, sabe? Ela trabalha com o marido, então a mesa posta entra para ela como uma renda extra. Então são duas alunas, uma presencial e uma online, que hoje vivem e vendem a costura criativa, aquilo que elas aprenderam, que elas acharam que de repente nunca fosse ser possível, sabe? E aí, quando a gente fala, quando eu tenho contato com alunas, isso aconteceu muito fisicamente aqui quando eu dava aulas, né? A primeira coisa que eu ouço quando elas vinham querer saber horário, saber valores das aulas, ou coisas desse tipo, né? O que eu mais ouvia era: ai, eu morro de vontade de costurar, mas eu não levo o menor jeito. Era o que eu mais ouvia aqui. Ai, minha mãe tem aquela máquina lá e não usa, e ela já deu pra mim, mas eu não sei por onde começar, eu acho que eu não levo jeito, porque eu sou muito desengonçada, porque era o que eu mais ouvia aqui. E o mais legal não é só a quantidade de vezes que eu ouvi isso, mas a quantidade de vezes que eu provei para as pessoas, para essas mulheres, que elas estavam erradas, né? Cada aluna que saía daqui, chegava, né, nas aulas dizendo que não sabia nada e saíam daqui com peças, porque sim, olha, vocês podem procurar qualquer aluna que eu já tive,
e perguntar para elas se elas saíram da primeira aula sem uma peça. O meu objetivo quando as pessoas chegam para aprender a costurar é sair da primeira aula com uma peça. Tem que sair com a peça pronta. Quando as alunas chegavam e eu falava assim, não, vamos costurar, você vai fazer isso. Elas arregalavam o olho deste tamanho para mim. Não, mas como é que eu vou fazer? Não, vai sair daqui com peça. Ai, não é possível. É possível sim, vamos fazer. Vamos fazer que vai dar certo. E elas saíam sim, todas elas saíram daqui com peças prontas, né? E o mais legal disso tudo é ver no olhar da pessoa que chegou descrente, né? Descrente dela mesma, descrente do potencial que ela tinha, ver o orgulho no rosto da pessoa de ter feito aquilo. É maravilhoso, maravilhoso. É um sentimento assim que não tem dinheiro que pague. O orgulho no rosto da pessoa quando ela viu aquela peça pronta. Eu tenho um outro caso de uma outra aluna, Renata, psicóloga, me conheceu pela internet, através de divulgação das aulas. Começou como uma terapia ali, um hobby. Renata também tem a própria marca e em paralelo com os atendimentos dela, ela faz peças muito bacanas e ela chama de costura afetiva, né? E tem muita peça legal. A Renata eu tô contando aqui do olhar das alunas quando saíam das aulas e eu lembrei da Renata. Renata também chegou descrente, não sei mexer, não sei nem como é que faz, não sei como é que passa a linha. E a felicidade da cara de Renatinha quando saiu da primeira aula com um porta-celular pronto foi impagável. Impagável. As pessoas realmente, elas têm um sonho de fazer, têm um sonho de aprender algo, mas elas não acreditam nelas mesmas, né? Ah, eu não levo jeito, ah, eu sou estabanada, eu sou desengonçado. E sai da aula com a peça pronta. Eu tive uma aluna que a loja é aqui em Campinas, né? Ela morava em outra cidade e o consultório dela era aqui em Campinas, então ela vinha pra cá todos os dias, né? E a Karine não tinha nem máquina de costura, gente. Quando ela começou não tinha máquina de costura, ou seja, ela só vinha praticar a costura, aquilo que ela aprendia, as coisinhas que ela queria produzir uma vez na semana. E ela chegava empolgadíssima porque ela queria acabar aquela peça que ela tinha começado. Então, ela também era uma daquelas que quando finalizava a peça, ela ficava super encantada com aquilo que ela tinha acabado de fazer, sabe? E é esse sentimento que as alunas passam para mim é maravilhoso, é muito gostoso você ver no rosto da pessoa que ela tá feliz com aquilo que ela produziu, que ela tá se sentindo orgulhosa daquilo, sabe? Quando a gente fala sobre aprender costura criativa, a gente cai numa outra questão. Nesses todos os anos de experiência que tenho na costura, só para vocês entenderem, a Casa Criativa tem 3 anos, os meus pais estiveram no ramo do artesanato por muitos anos. Eu tenho uma mãe e tive uma avó que sempre me incentivaram muito no artesanato, então eu sempre tive muito contato com máquina de costura, desde as mais antigas, aí hoje até as mais modernas. E eu vou te dizer com experiência, com total experiência em tudo que eu já passei de costura criativa, que você não precisa, atenção para o que eu vou falar agora, você não precisa da máquina top das galáxias para poder começar. Você não precisa dessa máquina, tá? Quando alunas vêm me abordar, perguntar para mim, Bia, eu vou comprar minha primeira máquina, que tipo de máquina você me sugere? Eu sempre falo para todas elas, não compre máquinas novas, não compre máquinas modernas, não compre essas máquinas que tem 125 pontos decorativos. Você não vai usar, essa é a realidade. Você não vai usar, você vai pagar caríssimo numa máquina
que vai costurar assim como a antiga vai costurar. E eu vou te dizer outra coisa. Quando a gente começou as aulas presenciais na Casa Criativa, tinham, eu acho que umas 6 máquinas, mais ou menos, eram todas eletrônicas. Você lembra, né, René? Uhum. Era tudo eletrônica. Ou seja, eram dessas máquinas mais modernas, com pontos decorativos, cheio de botõezinhos, cheios de gueri-gueri. Eu acho que chegou uma época que elas se rebelaram, todas elas se juntaram, fizeram um motim contra mim, e eu fiquei uma semana sem conseguir dar aula porque as máquinas simplesmente pararam. As máquinas simplesmente pararam. E o que acontece principalmente com as máquinas eletrônicas? Se você é iniciante na costura, eu vou te falar algumas coisas. Dentro das máquinas domésticas, dentro das máquinas, existem as máquinas domésticas, nessas portáteis que a gente põe em tudo quanto é lugar, e existem as máquinas industriais. Para quem está começando, o ideal, né, são as máquinas domésticas, mesmo porque se você sentar numa industrial e pisar ali, você vai ficar desesperada, porque a velocidade é outra, são outras coisas que essa máquina vai te entregar, né? Que não tem necessidade nesse momento. E dentro das máquinas domésticas, existem as máquinas mecânicas e as máquinas eletrônicas. As máquinas eletrônicas são essas mais modernas que existem hoje, cheia de botões, corta a linha sozinha, passa a linha na bobina, tudo faz sozinho, tá? E existem as mecânicas, que elas têm um pouco mais da estrutura das máquinas antigas, muitas delas a estrutura da máquina é de ferro. Isso são pequenas diferenças que vão te ajudar muito na hora de você começar na costura. E geralmente as máquinas mecânicas são mais baratas do que as eletrônicas. E aí, nesse dia da semana da rebelião das máquinas, né? Falei com o René, falei assim, não dá. Mesmo porque o conserto de uma máquina eletrônica é muito mais caro do que uma máquina mecânica, muito mais caro. Falei, René, não dá mais. Pegamos todas as eletrônicas e trocamos por todas as máquinas mecânicas. Todas. Nunca mais tive problema. Nunca mais tive problema com máquina. O que tinha, de repente, Nossa, como é que chama o ajuste aqui do ponto? Uma tensão da linha, uma coisa assim, eu mesma conseguia resolver, né? E aí, você, que é iniciante na costura, vai lá, compra essa máquina, top das galáxias, 120 não sei quantos pontos, e aí do nada essa máquina trava, você não sabe nem o que fazer com aquilo, né? Quando você poderia ter investido numa máquina mecânica mais simples, que vai te dar menos custos, que vai te custar menos se você tiver que fazer uma manutenção ou qualquer coisa desse tipo. Então, quando me perguntam sobre máquina de costura, a minha primeira fala com relação a esse assunto é essa. Invista numa máquina mais simples, que vai te dar mais retorno, sabe? Depois de já ter falado e dado as dicas sobre máquinas de costura, eu acho que o principal erro de quem está começando na costura criativa, se você é iniciante, está ali nos primeiros passos, está engatinhando, é você olhar para uma peça mega elaborada e querer fazer aquela peça. Você quer fazer aquela peça que aquela artesã que tem anos de experiência, ela fez em meia hora, porque ela tem muito tempo de experiência, ela tem muito tempo de prática. E aí, se você, que é iniciante, olha para aquela peça e quer fazer aquilo, vou te dizer que vai dar ruim. E eu vou te explicar exatamente por quê. O problema da gente querer fazer uma peça super elaborada logo de cara é a frustração. É como se eu estou numa aula de pintura. Comecei hoje na aula de pintura. Eu chego para a professora e falo, professor,
eu quero fazer a Mona Lisa. Vou conseguir? Não vou conseguir. Eu vou sair daquela aula frustrada, decepcionada comigo, porque não consegui fazer aquilo, entende? O mesmo se aplica aqui para costura criativa. A gente olha peças lindas que as artesãs fazem e a gente quer fazer aquilo, né? Quando a gente está começando, a gente está naquele anseio, né, de aprender coisas novas e a gente quer fazer aquilo. Só que você vai tentar fazer, não vai conseguir, não vai ficar do jeito que te mostraram e isso vai te gerar esse sentimento de frustração que é muito ruim. O sentimento de frustração, quando a gente está aprendendo alguma coisa, é muito ruim. Porque você se sente incapaz, você acha que você não sabe fazer nada, você acha que você nunca consegue chegar ao final de nada, que você não consegue alcançar seus objetivos, que você tinha muita vontade de aprender a costurar, mas olha só que coisa horrível que saiu. É isso que a gente fala, né? Não adianta a gente querer começar na costura criativa ou em qualquer outra coisa que você vai fazer e achar que vai sair perfeito logo de cara. Quando a gente casa, por exemplo, a minha mãe sempre ensinou a gente a fazer um arroz, fazer um negócio, né? Sempre vira e mexe botava a gente para fazer uma coisa ou outra, né? Então sabia. Tem muitas pessoas que não sabem, né? Nunca tiveram vontade de aprender a cozinhar e do nada precisam aprender por algum motivo, precisam ali fazer a própria comida. Vai sair bom na primeira vez? Acho pouco provável. E o mesmo se aplica pra gente. Não vai sair bom da primeira vez, mas a prática vai levar a gente à perfeição. A melhor maneira para a gente começar na costura criativa é com peças fáceis e rápidas, que eu acho mais importante. Quando a gente vai com aquele intuito de fazer uma peça super elaborada, além da gente não conseguir fazer, possivelmente vai levar um tempo muito grande, né, para finalizar. E quando a gente está aprendendo algo novo, a gente tem uma ânsia de querer ver aquilo pronto logo, né? A gente quer ver o resultado. E se você pega uma coisa mega elaborada, primeiro que não vai sair exatamente do jeito que você queria, e segundo que vai demorar um tempão para você fazer. Por isso, se você quiser iniciar na costura criativa, o ideal é que você opte e procure peças mais fáceis para você começar. Se você pega uma peça fácil para fazer, você vai conseguir começar e terminar no mesmo dia, na mesma hora até, quem sabe, dependendo do que você vai fazer. A partir do momento que você finalizar uma peça e você olhar para aquela peça e falar assim, meu Deus, fui eu que fiz isso daqui, eu nem acredito, eu nem sabia passar uma linha na máquina, olha que maravilhoso que tá isso daqui. Eu tenho uma menina que trabalha lá com a gente, a Débora, que também nunca tinha costurado, nunca. Aí ela levou pano de prato e levou uns tecidos para fazer um barrado. Eu vou chegar no assunto do pano de prato já. Mas esse é o melhor exemplo do que uma peça fácil pode causar na sua costura criativa, no início aí da sua costura criativa. Ela levou pano de prato, tecido do pano de prato e levou alguns tricolines para fazer o barradinho. Vem ela no outro dia com o pano de prato. Olha, Bia, fui eu que fiz. Eu falei, e eu vou entrar no... Calma, eu vou vir com outro assunto já. Então, ou seja, ela terminou aquela peça no mesmo dia e ela veio toda orgulhosa mostrar aquilo que ela tinha começado, né? Aquilo que ela tinha feito. Nunca tinha mexido. A mãe dela deu algumas instruções com relação à máquina, né? Mas ela estava super feliz porque ela tinha feito algo que ela nem imaginou que ela iria conseguir fazer. Então, esse sentimento é que a gente precisa ter quando a gente inicia na costura criativa. E é um sentimento que eu procuro trazer para as alunas, né? Tanto no online quanto nas aulas presenciais que eu dava aqui. Com esse negócio de realmente sair tem que sair
da aula com uma peça pronta. Nem que passe do tempo, mas tem que sair com a peça pronta. Agora, para começar, uma maneira de você começar na costura criativa, começar de maneira correta na costura criativa, é realmente você realmente você começar com um bom pano de prato. Sabe por quê? Eu vou te explicar por que é bom começar com um pano de prato. O tecido para a produção do pano de prato, ele tem um custo mais baixo, tá? Você vai conseguir, não sei quanto que tá o metro mais ou menos do pano de prato? Uns R$4. Uns 4, eu vou chutar 5, tá? Tô chutando. R$5 o metro do pano de prato, você vai conseguir fazer uns 2 ou 3 ali no metro, dependendo do tamanho que você for fazer. E você vai pegar ali um pedacinho de tecido para poder fazer o barradinho do seu pano de prato. O custo do material é baixo e você consegue treinar muito a costura reta. É muito importante para quem está começando na costura criativa treinar muito a costura reta. E o pano de prato é ideal para você conseguir treinar essa costura reta, porque você vai aplicar ali o barradinho, você vai aplicar, vai fazer a bainha das laterais, de repente você vai colocar um enfeitezinho ali em cima. Então, tudo isso é costura reta. Então, é bom que você pratique. Com o tempo, você vai olhar aquele seu pano de prato e vai falar assim, esse pano de prato ficou top. Agora, olha, tá excelente esse pano de prato. E aí, depois que você chegar nesse nível, aí você parte para outra etapa. Não se apresse em querer, meu Deus, eu preciso fazer uma mala de... Como é que chama aquilo? Eu preciso fazer uma bolsa de sintético com um vivo por fora, uma alça embutida. Não, gente, essa hora vai chegar. Mas não adianta querer fazer isso logo no começo, porque vai dar ruim. Treine, pratique até que sua costura fique perfeita. Quando a sua costura ficar perfeita, você vai dar um passo adiante para tentar novas peças. Eu vou treinar aqui a colocação do zíper, vou fazer uma necessaire básica, e aí você vai evoluindo, e tá tudo bem, tá? Cada um tem um tempo, e isso é muito importante, sei lá, para fulana, um tempo de conseguir fazer uma costura reta excelente, para você outro, e para outra, e tá tudo bem. Não se compare a outras pessoas, porque isso também gera aquele outro sentimento de frustração. Agora, por que lembrei de Débora aqui no final? É o seguinte, ela veio me mostrar o pano de prato dela, que ficou uma graça. Eu olhei e falei assim, Débora, arrasou na costura desse pano de prato, eu amei. Aí eu falei, você já tinha costurado? Ela falou assim, não. Eu falei assim, ó. Aí ela veio mostrar o pano de prato. Ela falou assim pra mim, mas aqui tá tortinho. Eu falei assim, Débora, olha só, se você não tivesse falado pra mim, eu não teria visto. A gente tem essa mania de se cobrar muito, né? A gente tem essa mania de comecei algo agora e tem que estar perfeito logo no primeiro. Não vai estar perfeito no primeiro. E você precisa entender isso. E tá tudo bem. Daqui um tempo, com a prática, com o tanto de peças que você vai fazer, a sua costura vai ficar perfeita. Uma hora ela vai ficar perfeita, mas não se cobre. E tem uma outra, essa dica é preciosa, gente. Não mostre para as pessoas aonde está o erro do seu trabalho. Quem não costura, quem não entende de costura, não vai ver. A pessoa vai olhar, vai falar, maravilhoso, não acredito que foi você que fez. As pessoas têm essa reação. E se você chega e fala assim, aqui ficou torta, aí a pessoa vai falar assim, realmente aqui tá torto. Ela não tinha nem visto aquilo. Eu dou a minha cara a tapa. Se a pessoa que não entende de costura vai ver que tá torto. Ela não vai ver. E a gente tem que ficar muito atento com relação a essa cobrança que a gente faz. Que a gente se coloca essa cobrança de estar perfeito logo de cara. Isso não acontece, isso não vai acontecer, tá? Costura, assim como qualquer outra coisa, assim como andar de bicicleta, por exemplo. Você não nasceu sabendo andar de bicicleta.
Como é que foi? Você tinha aquela bicicleta que tinha rodinha, você foi ali, ou você andou até de velotrol antes de ir para bicicleta, aí foi para bicicleta com rodinha, você treinou muito, aí muitas vezes tiraram uma rodinha, deixaram a outra, até você conseguir pedalar sozinha. E o mesmo acontece aqui dentro da costura criativa. Tudo tem o seu tempo e vai dar tudo certo. Eu te garanto que você consegue aprender costura criativa do absoluto zero, mesmo que você não saiba nada de costura. Então é isso, meninas. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Não esqueçam que durante todos esses dias até sexta-feira a gente tem um encontro aqui 9 horas da noite, certo? E são assuntos super legais que vão ajudar muito vocês que estão iniciando aí na costura criativa, tá bom? Beleza. Beleza? Beleza. Gente, ó, um super beijo, obrigada pela companhia e eu espero vocês amanhã 9 horas aqui pra gente bater um papo de novo.